Os apoiantes da oposição encontram-se neste momento num protesto de frente à Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande. A viatura da juíza Natasha Amado Vaz foi vandalizada. A presidente da mesa de apuramento eleitoral distrital de Água Grande. Vejam as imagens captadas há momentos na Comissão Eleitoral Distrital de Água Grande. Passa também, vai para lá, sim, vai apanhar aqui. Não dá apanhar bem. Passar lá desse lado dele. Senhores! Deveria ser direto! Liberdade! Liberdade! Hoje mesmo! Liberdade! 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 Chega a liberdade, mano! Patrício, entrega a pasta, Patrício! Desgraçado, mano! Fica calma, eu fico nos dois! Vai estar! Vamos agora escutar as entrevistas dadas a momentos pelo porta-voz da coligação, do partido da oposição e da juíza presidente da mesa de apuramento distrital de Água Grande. Esse carro é do povo e vocês não podem fazer justiça do povo, vocês só. Não mexam no carro, faz favor. Não mexam! É que o povo, hoje em dia, está atento. O povo está atento a todos os truques que possa haver. Nós estamos cá na Comissão Eleitoral, eu enquanto mandatário da oposição, estamos aqui para defender o primado da lei. E quando nós percebemos que o primado da lei está a ser violado a favor do partido ADI, nós tivemos que reagir. O que é que se passa? Nós estamos no processo de apuramento distrital. O que é que nós constatamos? Nós constatamos que os votos estão a entrar para a ADI. Voto está a cair de norte e está a entrar para a ADI. Voto está a cair do sul, está a entrar para a ADI. Voto está a cair de este, está a entrar para a ADI. E num processo que nós queremos ordeiro, nós alertamos a senhora presidente que está a presidir o processo. É por essa razão que o povo está cá. O povo, como precisa ser informado sobre o que está a ocorrer, nós informamos ao povo e o povo veio nos trazer o calor humano. O povo veio trazer esse calor humano que nos deixa bastante alegre, porque não pode haver bandidagem, não pode haver truque nas eleições. Essa eleição é uma eleição em que está em causa a democracia, está em causa a ditadura. E por isso nós não vamos baixar os olhos, nós estamos atentos. Hamilton Vaz está em defesa do povo. Eu vou estar cá. Não há truques da Comissão Eleitoral Distrital que possa alterar os resultados. Se eles quiserem, eles que me matem. Não tem medo dos tropas, não tem medo dos capangas, não tem medo de nenhum desses bandidos. Nós vamos estar para defender o primado da lei. Tecnicamente, o que é que está a ser feito? Tecnicamente, nós estamos a pedir para aplicar o artigo 148. A violação do artigo 148 da lei eleitoral. É neste âmbito que nós alertamos e nós realertamos. Diz o artigo? O artigo diz o seguinte:
que no processo de apuramento deve a mesa apreciar, eu digo bem, as atas cujo a reclamação. Tem que haver uma reclamação prévia. É por isso que nas mesas distritais, das assembleias distritais, existem os delegados. E os delegados tinham que tempestivamente introduzir as reclamações. E não introduziram. E quem quer vir fazer esse papel dos delegados é a juíza. E foi alertada com muita diplomacia. Está a dizer que a juíza está a alterar os resultados, é isso? Foi alertada com muita diplomacia para aplicar o artigo 148 da lei eleitoral. E ela não está a aplicar? Eu fiz essa advertência N vezes. Não tendo aplicado, nós acionamos o povo e amanhã vamos estar cá. Esta manifestação é simplesmente porque um representante de um partido político esteve a acompanhar os trabalhos desde manhã, não ficou satisfeito com o trabalho que estávamos a fazer e resolveu criar essa confusão para pressionar-nos e para precisamente criar distúrbio no trabalho, porque tivemos efetivamente que parar os trabalhos por causa do tumulto que se criou lá fora. Mas consta que estão a acusar que estão a haver resultados que estão a favorecer um partido político, neste caso o ADI. Isto é verdade? É assim. Eu sou magistrada, não tenho partido político, não tenho cor política e o trabalho que está a ser feito aqui está a ser feito perante todos os partidos e temos representantes das mesas, pessoas também designadas pelos partidos. É impossível eu conseguir fazer alguma, como eu estou a ouvir, batota, ou seja lá o que for, ou alterar perante tanta gente. Só para que conste, nós na mesa temos professores de matemática, temos uma secretária e temos presidentes da mesa que tiveram, temos a doutora Cristina Abreu, que era presidente da mesa da MLSTP, temos o presidente da mesa da coligação, que é o Wilson Verde, temos do MSD, que é a Jessica Neto, temos da ADI, que é Vanessa Dias Bengala, e temos do PFSTP, que é Sidney Carvalho. Os resultados estão a chegar, estão ou não estão a dar vantagem ao ADI? É assim. A pergunta se calhar não é esta. Doutora, tem havido alteração dos resultados em relação às atas apresentadas que chegaram justamente à sede de apuramento? Sim, porque assim, o apuramento que nós estamos a fazer faz-se a verificação dos votos nulos, os votos em branco e as reclamações. O que acontece é que na verificação de alguns votos nulos e em branco, verifica-se que há votos válidos. E não é só do ADI. Há votos do ADI, há votos do MLSTP e há votos, por exemplo, do PFSTP. Há votos válidos. Se estamos a fazer uma verificação e estão representantes de todos os partidos, os boletins circulam por todos e as pessoas dizem sim, este é válido, sim, este não é válido. Ou se criar alguma situação de que esse é, não é, está-se na dúvida, faz a votação. Este é um procedimento que é feito em todos os apuramentos. Eu sempre fiz o apuramento na região autónoma do Príncipe e até chegávamos ao exagero de fazer a verificação de todos, nem é só dos nulos em branco, fazíamos verificação de todos os boletins. Tá bem. Os votos validados aqui conferem a eles, portanto, vantagens ao ADI apenas aos outros partidos? Podemos falar, eu não posso falar porque nós, entretanto, só abrimos, se calhar, 10 urnas. 9 urnas. E neste âmbito, eu posso dizer que sim, dos nulos e em branco, os que foram validados, pronto, são todos os partidos, mas o ADI teve mais votos validados. Mas isto passou por todos na mesa. E todos que estiveram aqui sabem que ninguém fez batota e que ninguém está a fazer falcatrua, ou seja lá o que for. Ninguém aqui está a inventar, porque eu não sou
eu sou magistrada, eu tenho uma responsabilidade perante isso. Eu fiz circular todos que estão aqui são idôneos e sabem, e se quiserem falar lá fora, eles podem falar. É claro que os representantes dos partidos que estão na sala não lhes agradou essa situação. E eles exigiam que se, não vou falar em números, porque isso depois vai ser apuramento, o apuramento final é depois no Tribunal Constitucional e depois nós vamos elaborar a ata, o que for publicado é publicado, não é? Mas nós ainda estamos em 10 urnas, eu prefiro não falar ainda dos números. Mas, efetivamente, o ADI tem uma vantagem a nível dos válidos do que os outros partidos. O que acontece é, como os representantes dos partidos acham que estamos a fazer uma interpretação errada da lei, que só deveríamos verificar as reclamações. É mentira. Mas a lei do artigo 148, portanto, que estipula que, em caso de averiguação da validade do voto, pode dizer, é sempre verificado, e se forem procurar todos os distritos, aliás, aqui está a ser feito o apuramento das autárquicas. Mas eles dizem que é recontagem. Não, recontagem implicaria contarmos todos. É o que eles dizem. De cada... É mentira. Estamos a ver os nulos e os brancos. Nulos, brancos e as reclamações. Quando aparece voto de uma urna que trouxe o selo contrário. Houve uma urna que não trouxe selo contrário, que é assim. A urna vem com 6 selos. 2 selos não correspondiam ao número que estava na folha, mas 4 deles correspondia. Nós fizemos constar essa informação na ata, porque eu, nesse momento, perante isso, eu não vou anular. E a sorte é que esta urna, em que tinha aquele selo, não houve problemas de validação de votos nenhums. Ainda bem, e que consta na ata, porque nesta não houve validação nenhuma de nenhum voto nulo e em branco. Portanto, houve uma urna que estava irregular. É assim, irregular, ele é composto de... A urna estava selada. Estava selada, por isso irregular não. Mas 2 selos não correspondiam ao número que enviaram. Os 4 outros selos correspondiam. No entanto, pode-me dizer, afinal de contas, os dados que estavam lá, que constavam nas atas, eram iguais, ou seja, todas as atas tinham os mesmos dados? Não foram alterados os dados, tendo em conta que os selos estavam aí, não eram iguais? Não, daquela urna não se fez alteração. Não se validou nenhum voto em branco ou... Não é que estavam validados. Os dados que estavam na ata, se eram os mesmos que saíram da mesa, tendo em conta que os selos não tinham os mesmos dados, mas, ou seja, não foram registrados. Não correspondia, quando fizemos a verificação com o que estava na ata, era abstenções. Não correspondia. Os votos, abstenções, não correspondiam com o que estava no papel. Mas os outros resultados correspondiam, porque quando é assim nós fazemos questão de verificar todos os votos. E nesses casos nós abrimos todos os boletins e confirmamos. E nesse caso também foi. Fernando, você é especialista. Tivemos com a explicação de Natasha Amado Vaz, juíza, presidente da mesa de apuramento eleitoral distrital de Água Grande. O partido ADI é o partido mais votado nas eleições legislativas deste domingo. Conseguiu 25 mandatos contra 23 do MLSTP-PST, 5 da coligação PCD-MDFM-UDD e 2 do Movimento de Cidadãos Independentes de Santo Tomé e Príncipe. Este último, que só concorreu no distrito de Caué. Os dados provisórios foram divulgados esta segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional. A este momento, provisoriamente, dentre os 55 mandatos que estiveram em disputa nessas eleições legislativas, o partido ADI obteve 25 mandatos, seguido do partido MLSTP-PSD, com 23 mandatos. Em seguida, a coligação PCD,
MDFM-UDD, com 5 mandatos, e, finalmente, o Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, que concorreu somente no distrito de Cauê, que teve 2 mandatos. São esses os resultados provisórios dessas eleições. De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional, o ADI conseguiu 6 mandatos em Água Grande, 7 em Mesoche, 2 em Lobata, 4 em Cantagalo, 2 em Lembá, 1 em Cauê e 3 na região autónoma de Príncipe. Já o MLSTP-PSD arrecadou 6 mandatos em Água Grande, 5 em Mesoche, 3 em Lobata, 3 em Cantagalo, 3 também em Lembá, 1 em Cauê e 2 na Ilha do Príncipe. A coligação PCD-MDFM-UDD conseguiu um mandato em Água Grande, 1 em Mesoche, 1 em Lobata, 1 em Lembá e também 1 em Cauê. E, por fim, o Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe arrebata 2 mandatos em Cauê, aliás, o único distrito onde concorreu. Na Ilha do Príncipe, o MPP voltou a vencer. A União que apoia José Cardoso Cassandra conseguiu 5 mandatos contra 2 do Movimento Verde liderado por Nestor Medina. O Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe obteve 1.175 votos, equivalente a 2 mandatos, porque são 7 mandatos que estavam a ser disputados. Portanto, o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe conseguiu 2 mandatos e a União de Mudança para o Progresso do Príncipe, o MPP, obteve 2.670 votos que correspondem a 5 mandatos. Portanto, dentre os 7, 5 para o MPP, 2 para o Movimento Verde. Nas eleições autárquicas, o partido ADI perdeu maioria das câmaras distritais, ficando apenas com a autarquia de Mesoche. Os dados provisórios são também avançados pela Comissão Eleitoral Nacional. A nível da autarquia do distrito de Água Grande, o vencedor foi o partido MLSTP, com 7 mandatos contra os 4 do ADI. Ao nível do distrito de Mesoche, onde estão inscritos 23.874 eleitores, votaram 19.096 e havia 11 mandatos em disputa. A coligação PCD-MDFM-UDD obteve 2.176 votos, mas não obteve nenhum mandato. O partido ADI obteve 8.039 votos, que traduziram em 6 mandatos. O Grupo Cidadão Independente São Tomé e Príncipe, que só concorreu no distrito de Mesoche, obteve 6.598 votos, que correspondem a 5 mandatos. Movimento Social Democrático, Partido Verde São Tomé e Príncipe, com 791 votos, 0 mandatos. Partido Força do Povo São Tomé e Príncipe, com 577 votos, 0 mandato. E houve uma abstenção de 20,01%. Portanto, no distrito de Mesoche, a nível das autarquias, quem ganhou foi o partido ADI, com 6 mandatos, contra 5 mandatos obtidos pelo Grupo Cidadão Independente. Ao nível do distrito de Lobata, onde temos inscritos 10.099 eleitores, votaram 8.654, havia em disputa 9 mandatos. A coligação PCD-MDFM-UDD obteve 1.663 votos, que correspondem, nesse caso, a um mandato. O partido ADI obteve 3.184 votos, 4 mandatos. O partido MLSTP-PSD, com 3.440
votos também obteve 4 mandatos. O partido Força do Povo de Santo Tomé e Príncipe, com 110 votos, 0 mandato, e houve uma abstenção de 14,31%. Tivemos um caso que aconteceu em 2014, aconteceu de novo no distrito de Lobata, onde temos um empate entre 2 candidaturas, que é o partido ADI com 4 mandatos e o partido MLCP também com 4 mandatos. E a diferença será feita possivelmente com a coligação PCD-MDF-MDB, que teve um mandato. É uma história que está repetida. Isso, como se diz, déjà vu. No distrito de Cantagalo, com 9.505 eleitores, votaram 7.992 e havia também 9 mandatos em disputa. A coligação PCD-MDFM-UDD, com 905 votos, não obteve nenhum mandato. O partido ADI, com 3.103 votos, obteve 3 mandatos. E o partido MLSP-PSD, com 3.560 votos, obteve 6 mandatos. O partido Força do Povo de Santo Tomé e Príncipe, com 73 votos, 0 mandato, e tivemos uma participação de 15,92%. Portanto, ao nível da autarquia de Cantagalo, o vencedor provisório é o partido MLSP-PSD, com 6 mandatos contra 3 mandatos do partido ADI. Ao nível da autarquia do distrito de Lembá, onde temos inscritos 7.643 eleitores e votaram 6.549 eleitores, havia em disputa também 9 mandatos. A coligação PCD-MDFM-UDD obteve 1.282 votos e conseguiu um mandato. O partido ADI, com 2.071 votos, obteve 3 mandatos. O partido MLSTP-PSD, com 2.802 votos, obteve 5 mandatos, com uma abstenção de 14,31%. Portanto, ao nível do distrito de Lembá, ao nível das autarquias, quem ganhou provisoriamente é o partido MLSP, com 5 votos contra 3 do ADI e 1 da coligação PCD-MDFM-UDD. Finalmente, ao nível do distrito de Caué, onde temos inscritos 3.860 eleitores, votaram 3.287 eleitores, havia em disputa 7 mandatos. A coligação PCD-MDFM-UDD obteve 896 votos, que corresponde, nesse caso, a 2 mandatos. O partido ADI obteve 1.040 votos, corresponde, nesse caso, a 3 mandatos. E o partido MLC-PSD, com 787 votos, obteve também 2 mandatos. Estivemos com o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira. O presidente do Partido Ação Democrática Independente falou esta manhã à imprensa. Patrício Trovada reconheceu que o ADI perdeu a maioria absoluta e considera que tudo está em aberto a possibilidade do ADI continuar a governar o país. Bom dia. Está claro que
à luz dos resultados provisórios, o ADI perdeu a maioria absoluta, por conseguinte teve nessas eleições do dia 7 de outubro um mau resultado. Contudo, o processo ainda está em curso para o apuramento final dos resultados. Por conseguinte, está tudo em aberto, nomeadamente a possibilidade do ADI continuar a governar São Tomé e Príncipe. Nós, mais uma vez, tivemos um processo que consideramos justo, livre, transparente, e como democrata que somos, qualquer que seja o resultado dessas eleições, haveremos de respeitar para o bem da democracia e dos santomenses. Qual é o cenário em que admite que o seu partido continua a governar o país? Nós, pela leitura que fazemos dos resultados provisórios, a governação, até então, só será possível com coligações, com entendimentos, e no caso do ADI, provavelmente com uma aliança com o movimento de Cauê. Está estranho de, até esse momento, a Comissão Eleitoral não ter publicado os dados provisórios? Acho que não. Como toda a gente poderá perceber, os resultados são bastante apertados e, para evitar, eu penso, qualquer polémica, estão de facto a trabalhar. Eu não tenho informações privilegiadas, mas eu suponho que querem de facto trabalhar. Nós sabemos que algumas assembleias distritais estão a apurar in loco os resultados, de modo que não haja especulações e que o cenário apresentado pela Comissão, que será sempre um cenário provisório, seja o mais próximo possível do cenário definitivo. O MLSTP já disse hoje que a oposição ganhou estas eleições com maioria absoluta. Como é que comenta esta posição? Como eu digo, não há, por enquanto, nenhum elemento. O MLSTP, enfim, nós entendemos que já há algum tempo atrás vem com uma estratégia que provavelmente eles acham correta, que é de contestação sempre dos resultados. Nós estamos a dizer que o processo decorreu, e eu espero que, eu estou convencido que os observadores irão no mesmo sentido. O processo foi livre, transparente, e vamos aguardar que a Comissão Eleitoral dê os resultados provisórios. A UNPP, União para Mudança e Progresso do Príncipe, liderado por José Cassandra, foi o grande vencedor da eleição regional, merecendo a confiança da população do Príncipe para mais um mandato nas eleições deste domingo. Uma vitória que mereceu festejos por parte da população do Príncipe esta segunda-feira. Com os resultados preliminares que ditam 5 lugares confirmados para a bancada do UNPP e 12 assentos para o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe na Assembleia Legislativa Regional, a cidade de Santo Antônio encheu-se de cor verde, azul e branco nesta festa de vitória dos apoiantes de José Cassandra, que pela 4ª vez é eleito como presidente para conduzir os destinos da região autónoma do Príncipe. Segundo o presidente eleito José Cassandra, Príncipe mais forte conduzirá os destinos da ilha junto à sua população, com mais trabalho e mais união junto aos projetos de governação. Se nós queremos um Príncipe mais forte, temos que trabalhar muito mais do que fazemos hoje. Se nós queremos um Príncipe mais forte, temos que ser muito mais disciplinados nas coisas que fazemos. Se nós queremos um Príncipe muito mais forte, nós temos que ter um Príncipe com mais união, mais unido. Daí esses 3 elementos vão fazer de nós um Príncipe mais forte. Naturalmente com investimentos que nós temos, com projetos de investimento que nós temos para a ilha.
sobretudo na área da educação, na área da infraestruturação, na área do ambiente e conservação da natureza. São 3 áreas que nós escolhemos como áreas prioritárias dentro dos 10 eixos principais do nosso manifesto eleitoral. Julgo que se o fizermos nós teremos um príncipe mais forte e é isso a que nós estamos a apelar às pessoas. Avançar com o projeto da construção de um porto na região autónoma do Príncipe constitui prioridade das prioridades de Tosé Cassandra neste mandato de 4 anos para alavancar mais a economia regional. O porto é determinante para esse príncipe mais forte. Já ao longo de anos que nós vimos falando da necessidade do príncipe ter um porto, o melhor porto do que temos, porque hoje não temos um porto, temos um pontão, e então esta prioridade é agora neste mandato, porque trazendo o porto, naturalmente, o príncipe conhecerá dias muito diferentes, porque atrás do porto virá muito mais valia. E é essa, e nós estamos empenhados e determinados com este projeto, porque já nos próximos tempos, nos próximos meses que se seguem, vamos trabalhar com grupos que possam vir para fazermos aqui no Príncipe uma apresentação do Príncipe e encontrarmos junto aos empresários, potenciais empresários, a solução para o nosso porto. Cassandra falou, por outro lado, da estrutura governativa, tendo para já a maioria parlamentar na Assembleia Regional. Não, nós tivemos uma maioria expressiva, ganhamos em todas as mesas. E o resultado do método de ontem, de facto, vamos ter 5 deputados. Julgo que nós crescemos comparativamente às últimas eleições de 2014, nós crescemos em termos de número de votantes, mas continuamos com 5 deputados. E 5 deputados saberão representar a União. Naturalmente, a estrutura do governo, como sempre, nós vamos repensar, porque há novos projetos, há nova visão para os próximos 4 anos, para o próximo mandato, daí que a estrutura do governo será naturalmente diferente. O presidente de todos, como muitos chamam, não deixou também de agradecer, por outro lado, a todos os seus apoiantes, bem como à própria oposição. Palavra de agradecimento sincero a toda a população do Príncipe, a todos que se revêem em nós, que estiveram ao nosso lado, a apoiar-nos, a endereçar-nos palavras de admiração, de apoio. Queremos agradecer a todos, mesmo à oposição, por ter feito uma oposição que se conhece. A eles também, eu julgo que devemos mandar uma palavra de cumprimentos, porque julgo que a forma como eles desenharam a campanha deles serviu do reforço da nossa união e permitiu-nos estarmos mais juntos e mais empenhados para arrancarmos essa vitória. O MPP, União para a Mudança e o Progresso do Príncipe, festejando a vitória da eleição regional deste domingo, que terminou com uma marcha pelas artérias da cidade de Santo António. Obrigado a você. O partido MLSTP-PSD convocou esta manhã a imprensa para a sua sede em Reboque. O porta-voz do partido, Osvaldo Vaz, disse estar convicto na vitória de acordo com os resultados apresentados pelos representantes das mesas. Em nome do MLSTP-PSD, gostaria de agradecer ao povo de São Tomé e Príncipe pela forma ordeira como participaram nas eleições de 7 de outubro de 2018 e informar que a oposição ganhou as eleições em São Tomé e Príncipe. Nós recolhemos os dados dos nossos representantes na mesa e a oposição tem a maioria absoluta, sendo que o MLSTP-PSD conseguiu 23 mandatos e a coligação PCD-MDFM-UDD 5 mandatos. Isto quer dizer que o povo decidiu impor um basta ao medo, dizer sim à liberdade e chamar a oposição para
dirigir o país. Por isso, em nome deste povo, o MLSTP-PSD estará sempre disponível para ajudar o país. Apelamos à Comissão Nacional Eleitoral que os resultados sejam respeitados para o bem de São Tomé e Príncipe. Gostaríamos mais uma vez de agradecer ao povo santomense pela confiança que depositou na oposição para que possa ser o futuro governo deste país. A coligação PSD-MDFM-UDD, numa conferência de imprensa esta segunda-feira, diz concordar com os resultados obtidos das eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo. A nível nacional, nós apuramos que os resultados obtidos não são os mais esperados pela coligação, mas, no entanto, conformamos com ele, pelo que aceitamos os resultados destas eleições. Destes resultados concluiu que a coligação PSD-MDFM-UDD obteve 5 mandatos, sendo respectivamente, nos distritos de Água Grande, Mesoche, Lobata, Lembá e Cauém. Infelizmente, nós não conseguimos obter qualquer mandato na região autónoma do Príncipe e também no distrito de Cantagalo. Portanto, agradecer ao povo de São Tomé e Príncipe, em especial, a todos os outros cidadãos estrangeiros que residem no país, pela forma ordeira como decorreu estas eleições, e esperemos que os concorrentes saibam interpretar o resultado dessas eleições. Ainda na manhã desta segunda-feira, o partido MLSTP-PSD e a coligação PSD-MDFM-UDD confirmaram uma coligação entre ambos. Foi através de uma conferência de imprensa em que estiveram presentes o presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, e da coligação PSD-MDFM-UDD, Arlindo Carvalho. Em nome da oposição, nós gostávamos aqui de anunciar ao país e à comunidade internacional de que, com base nos resultados preliminares, a oposição ganha essas eleições com uma maioria confortável, uma maioria absoluta de, no mínimo, 28 deputados. Contudo, esses são os resultados provisórios, os dados estão a ser peneirados e esse dado que eu anunciei, portanto, é ainda por defeito, porque estes indicadores podem ser melhorados. Por isso, eu gostava aqui de felicitar o nosso povo, felicitar a organização no geral, sobretudo a forma ordeira e pacífica como decorreram essas eleições. Enquanto presidente da coligação, dizer aqui que nós estamos abertos ao diálogo, tanto a um governo que seja estável.
Os apoiantes do partido MLSTP-PST saíram hoje às ruas em manifestação de vitória. Viva a democracia! Viva a democracia! O povo põe! O povo põe! O povo põe! Foi com este slogan que os simpatizantes do MLSTP se dirigiram à Praça da Independência em clima de festa, afirmando a sua satisfação pelos resultados alcançados no escrutínio do domingo último. A primeira coisa que eu gostava, enfim, de dizer ao povo de Santo Tomé e Príncipe é um muito obrigado. E aqui eu lanço um abraço do tamanho de Santo Tomé e Príncipe, de Cauê a Pagué, um abraço de muita gratidão. Um dos nossos desafios é, de facto, inaugurar uma nova era, desde logo com um programa de emergência ao nível dos hospitais, a ruptura ao nível da aquisição de medicamentos, mas também de reagentes e outros medicamentos. Nós depois vamos analisar a situação, até porque teremos que fazer o estado da nação para percebermos em que condições é que nós recebemos este país. Mas depois o programa de emergência também vai contemplar outras áreas. Nós falamos aqui do horário e não é promessa, portanto é uma exigência do povo que nós possamos repor este horário TMG que nós apelidamos de horário de Santo Tomé poderoso. Portanto, ao nível das matrículas, há necessidade de nós estabelecermos um período extra para que crianças que ainda não estão matriculadas, crianças que não têm bata, crianças que não têm materiais didáticos de apoio pedagógico, que o Estado possa trabalhar no sentido de garantir aquelas condições mínimas. E depois não é só ao nível das famílias, ao nível institucional. Eu tenho conhecimento que faltam carteiras também e outros materiais. Vamos depois analisar a situação no momento certo com o ministro que for indicado para esta área. Depois da concentração na Praça da Independência, a caravana realizou uma passeata por diversas artérias da cidade capital. Eu sinto muita alegria, eu sinto muito feliz com que a MSTP ganhou essa volta aqui, porque eu sou da MSTP desde que fiz cartão eleitor. Eu sou da MSTP até então, eu nunca saí da MSTP. Eu gostei desse partido demais mesmo, tá vendo? Eu gostei como ele perder. O homem sonha e a obra nasce. E nós sonhamos e a obra nasceu, realizou-se. Eu sempre implorei a Deus com que o Dr. Jorge Bom Jesus possa ganhar. E o Dr. Jorge Bom Jesus ganhou as eleições. É o primeiro-ministro e eu acredito nele. Dr. Patrício Trovoada, viva a liberdade. Nós temos direito a ser livres. O senhor não pode educar os seus filhos longe de São Tomé e não permitir que os nossos filhos, os que estão aqui e cujos pais se sacrificam, não tenham direito a saúde melhor, a um futuro com educação melhor, não tenham direito a uma condição de vida melhor, não tenham tanques para lavar a sua roupa e as mulheres sejam escravas do trabalho. Nós lutamos pela liberdade. Enquanto o senhor estava a estudar em Paris, deixe o povo vencer, que manifestou com uma afluência histórica às urnas ontem, deixe o povo governar. Veja, depois de intervalo, eleições presidenciais no Brasil, Bolsonaro vence Haddad, mas os dois candidatos vão disputar a segunda volta. Segunda parte do telejornal, está confirmado a segunda volta a 28 de outubro.
às eleições presidenciais deste domingo no Brasil. O candidato Jair Bolsonaro está à frente de Fernando Haddad. 46% para Jair Bolsonaro, 29% para Fernando Haddad. Foi a região do Nordeste que travou a onda conservadora este domingo no Brasil. O candidato da extrema-direita venceu em 16 estados e diz que se o voto eletrónico funcionasse, já era presidente. Bolsonaro pede aos apoiantes que mantenham a mobilização. Nós temos que acreditar em nosso Brasil. Devemos continuar mobilizados. Não podemos simplesmente nos recolher. Falta aí 3 semanas para o segundo turno. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. O nome do novo presidente só vai ser conhecido a 28 de outubro. Fernando Haddad pisca o olho aos apoiantes de Ciro Gomes e Marina Silva num apelo à mobilização dos democratas. Nós queremos unir os democratas do Brasil. Nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. Haddad e Bolsonaro têm níveis de desaprovação muito elevados, com posições extremadas. Os eleitores dividem-se menos entre apoiantes, mais entre quem está contra Bolsonaro ou contra o PT e, por isso, contra Haddad. Pode chegar aos 7.000 o número de mortos na Indonésia. A procura de sobreviventes terminou oficialmente, mas há milhares de corpos ainda por resgatar na Indonésia. 2.000 mortos, mais de 5.000 desaparecidos. A procura de sobreviventes terminou oficialmente, mas há milhares de corpos ainda por resgatar na Indonésia. Para os sobreviventes é tempo de recuperar e reconstruir. Esta escola da capital da província de Sulawesi, a mais afetada pelo terremoto e tsunami, quer ser também polo de reabilitação dos mais novos. Estamos a tentar que as crianças ultrapassem o trauma. Estamos a tentar fortalecer o seu espírito mental para que voltem à escola de livre vontade. Alguns alunos já voltaram à escola sem terem sido chamados e estamos muito contentes porque quer dizer que têm saudades. O terremoto deixou mais de 60.000 pessoas sem casa. A falta de comida e água potável coloca cerca de 200.000 pessoas em posição muito vulnerável. Números avançados pelas Nações Unidas. E assim concluímos o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.